Queria pedir também que você colocasse seu celular no silencioso. Pode usar, né? Não tem problema, só para não incomodar as outras pessoas. Vamos orar? Mais uma vez, eu falarei agora nesse período da manhã. Senhor, te pedimos mais uma vez que nos ajude, que fale conosco, que toda a nossa experiência e tudo que temos aprendido contigo seja colocado a serviço da igreja hoje, desses irmãos que vieram ouvir na expectativa de serem abençoados. Por isso que vamos falar hoje, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude para a glória do teu nome. Amém. Ed, você pode colocar aí. Porque se não está ligado primeiro, ele não vai. Isso. O tema ficou assim bem... Acho que quase todos os títulos a gente coloca para chamar a atenção, né? Mesmo. A minha intenção hoje, nesse período, é a gente fazer uma reflexão, obviamente à luz das Escrituras, mas pensando no problema da ansiedade, né? Não é minha intenção fazer uma exegese bíblica do texto que eu vou usar, mas eu quero aplicá-lo ao final, né, do que a gente vai meditar aqui nesse período. Então, o formato é de palestra, né? Então, eu sempre falo isso aqui para os alunos, né, quando eu tenho a oportunidade de falar, pregação é coisa, né? Falei aqui para o meu amigo Gilson, né, agora a gente vai dar aula, a gente não vai tanto se preocupar com o texto, né, embora ele norteie tudo que a gente faz. Eu vou falar um pouco da ansiedade, né, e como a Bíblia nos ajuda numa interpretação bem contextualizada. Eu espero que isso fique claro, né, no final da exposição. Eu queria começar por um caminho assim, que não tem tanto... Por que está assim, Ed? Tá preso, né? Deve ser o formato. Aí. Isso. Queria começar por esse caminho do impacto da Reforma Protestante. Não quero me delongar sobre isso muito, mas pensando especialmente em alguns grandes temas que os reformadores levantaram, como isso impactou a cultura europeia. Recentemente eu tive uma conversa com um amigo, né, e ele morou um tempo na Inglaterra, e aí uma das questões que ele levantou foi exatamente por que o europeu não é como o brasileiro, que costuma pegar o ônibus e já ir reclamando, né? Ele vai o tempo inteiro, né, ali reclamando que está apertado, está cheio, que os mais velhos não têm lugar, aquela coisa. Isso você não vê por lá. E a conclusão que ele chegou é que a cultura tinha sido largamente impactada pela Reforma Protestante. Então, assim, eu só fazer uma breve introdução em algo, né, que a gente vê claramente que houve um impacto, né, dessa cultura bíblica na cidade, né, na nação. Um lema, né, hermenêutico aí do Calvino era esse: orar e labutar. A gente ora e trabalha. A nossa relação com o trabalho precisa estar bem clara para a gente entender o que eu vou falar depois, porque, como eu disse, eu pretendo falar da minha experiência, né, do que eu tenho feito já há alguns anos. Mas também é inegável o impacto cultural na educação. A gente sabe que, quando a Bíblia chega na mão, né, de cada pessoa, eles constataram que muitos não sabiam ler e escrever. As escolas dominicais eram, na verdade, escolas de alfabetização. Então, havia ali uma preocupação, né, dos reformadores, não só de colocar a Bíblia, porque adianta colocar uma Bíblia na mão de alguém e ele não saber ler. Né? Então, esse espírito que move, né,
os grandes reformadores têm um impacto com o que a Bíblia faz na vida deles, e eles refletem isso na cultura, né? A gente vai ver isso na política, na economia, ação social, nas artes, na família, né? E na mulher. Também não quero entrar tanto por aqui, né? Mas a ideia, né, de que a mulher tem um papel especial na casa, né? Basta ler Lutero que você vai entender, né, como isso floresceu na Europa, que vinha desse contexto, né, de revolução industrial, né? As pessoas estavam experimentando uma liberdade, né, por assim dizer, e aquilo tinha que impactar a cultura de alguma forma. Os reformadores vão na contramão de tudo isso. Uma das coisas mais importantes que a gente percebe é que eles criam essa ideia aqui que eu destaquei, né? O trabalho, todo trabalho é uma vocação dada por Deus. Todo trabalho é feito em Deus, é feito diante de Deus. Corandel, né? Todo trabalho é assim. Nesses últimos séculos, a gente tem experimentado uma transformação disso e da relação dos homens com o trabalho, né? No Ocidente, a gente tende a fragmentar o trabalho, né, e outras coisas das quais eu quero falar, mas o trabalho ele é muito concreto, eu acho que ele me ajuda a ilustrar o que eu quero. Trabalho, ele dá sentido para a vida, ele dá significado, ele confere identidade, como o Jonas falou para a gente aqui ontem. Então, a nossa relação com o trabalho, ela, em muitos aspectos, reflete a nossa relação com Deus, a nossa relação com a palavra, a nossa relação com o Evangelho, a nossa relação com o mundo. É importante a gente ter isso em mente, né, porque os reformadores quebraram aquele dualismo, né, de sagrado e secular. Por quê? Porque tudo que você faz para Deus. Então, a gente não trabalha necessariamente por nós mesmos, para nossas competências. Isso é importante ter em mente, né, porque a maioria das síndromes ou dos transtornos que são descritas hoje tem a ver com essa insatisfação, né, que a gente encontra no trabalho. Talvez o mais conhecido aí hoje seja o burnout, né? Essa ideia, né, de que há um desgaste no que a gente faz. Essa ideia de que há uma sobrecarga naquilo que a gente produziu na nossa vida, né, por insatisfação, e aí é por aí que eu quero caminhar, né, por decepções, por tragédias, né, porque é isso que causa o adoecimento, né? Então, a gente precisa pensar o que são esses transtornos, né? A gente tem alguns aí, eu trouxe as classificações aqui, embora eu não trabalhe com elas, né? Para mim não faz muito sentido você chegar na internet e ver lá quais são os transtornos de ansiedade. Está aí, né? Você pode achar na internet, nos manuais de psiquiatria. Tá, mas o que a gente faz com isso? É só chegar lá, né, que é síndrome do pânico, né? Tem esses nomes, até mantive aqui, distúrbio de ansiedade, né? Na literatura geralmente se usa transtorno, né? Porque transtorno e síndrome são termos sinônimos, porque se a gente soubesse qual era a causa, não teria esse nome. É um distúrbio de alguma coisa. Então, você tem as fobias específicas, né? Tem algumas muito engraçadas. Se você vai na internet também, você acha lá um monte. O Steve Jobs tinha uma muito interessante, né? Quem já viu as fotos dele, deve ter percebido que ele não usa camisa com botão. Ele tinha uma fobia de botão. Se você chegar perto dele, né, e ele vê esse botãozinho aqui, ele dá um ataque lá, cai duro, né? E eu nunca tinha ouvido sobre isso, até ter que pesquisar, porque uma moça lá da minha igreja, em Belo Horizonte, tinha a mesma. Ela ficava agoniada de ver botão de camisa. Então, ela também não usava. Ela não consegue encostar num botão de camisa. Né? Tem dezenas de fobias específicas. As mais conhecidas são essas aí, fobia social, estresse pós-traumático, né? O toque, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, né? Bem en passant, e as comorbidades, que são aquelas doenças que vêm junto, né? Ou sintomas que aparecem em uma e em outra, e por aí vai. Isso todo mundo tem acesso. Até o momento em que a gente se depara com a ideia de que tem que lidar com isso. Tem que lidar com isso.
tem que dar nome para essas coisas. Eu trouxe aqui preciso de um voluntário. Vem cá. Eu não vai ser voluntário, não. Mas você falou que queria ajudar. Quem sabe o que é isso aqui? Alguém conhece? Já viram? Sabe dar nome? É a metade daquela cola Durepox? Não. Não é um sisal de fitinhas do Senhor do Bonfim também. Também não é não. Vem cá. Seminarista, a gente pode fazer isso, né? Então, para que serve isso? O que você acha que serve isso? Não faço ideia. Pra Se eu decoração. te falasse que isso vai te curar, você acreditaria? Não. Não? Claro que não, um negócio desse tamanho, né? Então, se eu te der uma função para isso, Mas talvez. vou te pedir um favor. Você vai colocar os 2 dedos indicadores aqui e vai apertar. Isso, pode apertar. Agora tenta tirar, sem usar o dedão. E agora? Não curou, não. Gerou um problema aqui. Deu problema? Você já ajuda? Sem o dedão não sai, né? Não sai, gente. Não sai. Sai, pode fazer força. Não rasga. Que ele rasga. Mas se eu te ajudar, vamos ver se vai sair, né? Ó, fácil, né? Sabe o nome disso? Não. Não precisa saber. Obrigado, mano. É assim que funciona, né? Ninguém sabe o nome disso. Eu também não quero falar. E de propósito, porque tem a ver com isso, né? Quando a gente dá nome, é assim, pessoal. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. Quando você nomeia alguma coisa, você define essa coisa. Vai todo mundo voltar para casa encucado com isso aqui, vai procurar na internet. Já tem gente procurando? Né? Olha só, um negocinho desse tamanho. Né? Estranho, serve aí. Se você colocar o dedo aqui, ele não sai mesmo. Né? Não precisa com muita força, não. Você tem que usar o dedão. Se der nome para isso aqui, e der a função disso aqui, a nomeação serve para isso. Quando você nomeia, você começa a identificar características. Quando você dá nome às coisas, elas passam a ter sentido no mundo. Pode até servir para alguma coisa isso aqui. E serve, né, para a gente fazer essas brincadeiras e talvez lá no consultório, quando a gente está atendendo, a gente usar. Quando a pessoa não sabe para o que serve, ela fica perdida. Ela não sabe, então ela fica, qual é o nome disso? É o que a gente costuma fazer com as doenças, né? Já viu que as pessoas, quando elas começam a se diagnosticar, elas vão primeiro no Google, e aí quando elas leem lá uma coleção de sintomas que parece que elas estão sentindo, elas se definem. E muitas dessas pessoas, ao se definirem, elas não passam a ter o transtorno, elas passam a ser o transtorno. Eu sou depressivo. Ela se define. É igual por isso que eu comecei falando do trabalho, né? Que é trabalho da identidade. Quando você fala, eu sou fulano, geralmente você vai falar do que você faz. Eu sou ainda, sou pastor, sou isso, sou aquilo, sou não sei o quê. Não é? É o que as pessoas fazem com as doenças. Faz muito sentido a gente só ficar catalogando doenças ou sintomas se a gente não souber lidar com eles. Talvez dar nome é muito importante mesmo. Por quê? Porque a gente começa a descobrir características dessas coisas. E não saber faz com que a gente transite. Essa é uma das coisas que eu gosto na estatística, né? Quem estudou estatística aí sabe que quase tudo em estatística se resume a essa curva, né? Ela tem o nome, a tal da curva normal. Tem alguém aí da engenharia, da estatística, né? Está tudo aqui. E quase tudo que a gente lê hoje, em termos de doença e tratamento, passa por aqui. A gente tem um lado, né, que a gente chama de aceitável, né, no que a gente faz,
Eu lembro de um professor que, no primeiro dia de aula, ele falava assim, ó, eu já sei quantas pessoas vão tomar bomba na minha matéria, né? E ele já sabia. Por quê? Porque eu usava esse tipo de cálculo. As pessoas, deixa eu ver se vai funcionar. As pessoas que estão por aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá, aqui são os piores e os melhores. Quem está por aqui, está bem. E a vida funciona mais ou menos assim mesmo, né? Então aqui a gente está falando de doença e de um certo nível de estresse. Não confunda estresse com ansiedade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo que a gente faz na vida é estressante, né? Então a gente precisa trazer a ideia de equilibrar. O que é equilibrar? A própria noção de equilíbrio envolve um certo desequilíbrio, né? É só lembrar das crianças, quando elas começam a aprender a andar. Ela tem que cair para a direita, cair para a esquerda, até achar o centro de gravidade para ela sair andando. Enquanto ela não descobre onde é o centro gravitacional dela, ela não consegue andar. Na vida psicológica, é assim também. A gente está sempre por aqui, ó, e espera-se que esteja, né, por aqui. Às vezes um pouco mais desmotivado, às vezes um pouco mais exausto, né, e aí a gente vai andando por aqui. Mas quando extrapola o limite, né, aí você entra aqui, ó, pânico, ansiedade, aquelas raivas que a gente não consegue controlar, né? Tudo que ultrapassa ou que falta do lado de cá também, né? Você está indo naquele nível de lentidão, de letargia total, né, precisa ser verificado. Tem que ser visto. Esse gráfico ilustra muito o que eu quero dizer daqui para frente. Por quê? Porque a gente precisa pensar a ansiedade dentro de um modelo para nós que corresponda ao que a gente faz, corresponda às nossas atividades, corresponda àquilo que a gente dá conta. Muitas pessoas adoecem porque querem fazer o que não é para ser feito. Então, você que é pastor precisa entender o que significa isso. Você que trabalha precisa entender o que significa, até onde eu posso ir. Porque em algum momento você vai ficar estressado mesmo, porque tudo estressa aqui, né? Esse nível de estresse vai aparecer. Mas pode ser que você vai ficar adoecido ou vai ficar prostrado por conta dessa sobrecarga. Não reconhecer os limites é um problema de saúde mental. A gente ultrapassa essa linha. Então a gente precisa definir a ansiedade, né? O que é ansiedade? Se eu perguntasse para você, né, e quase todo mundo vai dizer que a ansiedade é aquela antecipação, né, exagerada, né? É uma preocupação excessiva com as coisas do futuro, e por aí vai. Mas a ansiedade, né, e eu tenho aplicado isso muito, né, quando eu estou trabalhando, né, o Franklin disse aqui ontem, a minha primeira formação em psicologia, eu nunca abandonei isso, sempre trabalhei no consultório, trabalho até hoje. Então, eu divido meu tempo, né, quando eu era pastor em Belo Horizonte, eu dividia o tempo com a igreja e com o consultório e atividades no trabalho social. Trabalhei numa ONG com crianças nas favelas de Belo Horizonte, em Contagem, durante 7 anos. E o trabalho pastoral. Eu já sei que isso vai dar uma pergunta daqui a pouco, né? Que é a pergunta que eu mais ouço na minha vida. Como é que faz para conciliar essas duas coisas? Inclusive, essa pergunta surgiu ontem, por isso que ela não foi respondida. Tanto eu quanto o pastor Gilson, né, temos psicologia como formação, e eu trabalho, né, sempre trabalhei nessa área, né, bivocacionado, nesse sentido. O que eu tenho percebido é que a gente precisa dar o significado disso para a gente aprender a lidar. Mas o significado é interno. E é nesse ponto que eu acho que a Bíblia nos ajuda muito. Porque eu quero que você guarde essa palavra. Ansiedade tem a ver com controle. Ou falta ou excesso de controle. Quem é o ansioso? É quem tem aquelas fobias, aquelas descrições nosológicas? Não.
Porque a ansiedade, em cada pessoa, vai aparecer de um jeito e de alguma maneira relacionado às vivências que você tem na vida. Seu trabalho, sua família, as tragédias, as dificuldades, etc. Cada pessoa responde de uma maneira. Mas todas elas tentam controlar aquela situação. Pensa se faz sentido. Todo mundo quer controlar. Pensa numa pessoa, um perfeccionista. Quem tem o toque. Quem é a pessoa que tem toque? Quem tem toque é a pessoa que... Aqui, ó, esse papel está fora do ângulo. Então, ele quase morre. Até que isso vira um exagero e ele surta, né? Cai duro se o papel não estiver no mesmo ângulo seguido aqui. O que ele quer? Controlar. Pessoas profundamente preocupadas com o tempo. Conhece gente assim, né? Pessoas preocupadas que ele não descansa, porque se ele para na casa dele, ele fala, estou perdendo tempo. Se ele tem alguém lá na igreja, né, que estava precisando da ajuda dele, os pastores são assim, né? Eu não atendi aquela irmã, ela vai morrer. Vai não, querido. Vai morrer não. Aí, você morre antes. Essa é a verdade. Ele quer controlar uma coisa que não é para ele controlar. Ele não vai controlar isso. Pessoas que têm frustração com a igreja, que causa adoecimento. Ele sai da igreja, ele fica preocupado. Eu vou sair da igreja agora? Será que aquelas pessoas que estão ficando, elas vão ficar bem? Porque lá o evangelho, não sei o quê. Meu irmão, minha irmã, a igreja de Jesus não é sua, não. Aí você não quer ficar estressado? Aí você quer ficar tranquilo com uma coisa que já foi feita por aquelas pessoas lá? É para isso que serviu o Calvário, se alguém não te disse ainda, né? Cristo salvou aquelas pessoas. Não depende de você, do seu trabalho, do seu esforço. Entende por que eu comecei com o trabalho? Porque é isso. Se você se empenha exageradamente em algum ofício, algum labor que não é para você, isso vai te causar adoecimento. Por quê? Porque ele sempre vai vir junto de uma situação que você quer controlar. Sempre. Mas eu não queria sair daquela igreja, eu não queria fazer isso ou aquilo, né? Queria ficar em paz, etc. Aquela pessoa fica louca. Porque nasce aquele senso, né, de aquela pretensão messiânica. Ele acha que vai salvar as pessoas. Não vai. E no outro sentido, o terceiro aqui que eu coloquei, né? Sempre a ansiedade tem uma relação com a finitude. E na era da obsolescência, né? Tudo é feito para acabar. Isso se agrava cada vez mais. Porque os nossos projetos são sempre de eternidade. Mas quando a gente vê isso ruir, a gente começa a ficar mal. Não é assim quando a gente perde emprego? Não é assim? Quando alguém perde emprego, ele fica adoecido. Aí surgem aqueles transtornos todos. Por que chama de transtorno? Porque a gente não consegue medir exatamente como que aquilo vai aparecer. Em cada pessoa é de um jeito. Por isso que eu não gosto de internet. O mal do século não é a ansiedade, não. É a patologização. É querer dar nome para as coisas, sem entender como é que você responde a elas. O problema do mundo chama diagnóstico. Já viu que a gente vai nos congressos, todo mundo fala de diagnóstico, como é que faz isso, né? É só comprar um manual de psiquiatria. O que me importa não é saber diagnosticar, é saber como lidar com aquilo. Até onde vai o seu limite? Quando você começa a descobrir o seu limite, você começa a descobrir também que a ansiedade é uma coisa que você precisa pôr diante de Deus, como qualquer outra na sua vida. Não tem diferença. Então vem as consequências, né? E aqui eu vou fazer uma correlação, mostrar gráficos, né, de como que isso tem crescido no mundo. No mundo, 322 milhões de pessoas com depressão. Só no Brasil, mais de 12. Esses números aqui são de 2015. Claro que isso aqui aumentou.
E na literatura não se sabe se uma coisa provoca a outra, né? Ali, ó, depressão e ansiedade. Aqui no Brasil, né? Em um ramo da literatura faz distinção por causa de sintomatização, né? Então, se a gente colecionar tais sintomas, é depressão e outros são ansiedade. Mas há quem acredite que um é causa da outra, né? E que um provoca a outra. Depende da abordagem teórica, né? De quem está estudando isso. O fato, meus irmãos, é que isso cresce vertiginosamente no mundo. Olha a Ucrânia. Mais de quase 6,5% da população sofre de depressão. No Brasil, com base naquelas doenças que eu coloquei no início, olha os números aí, chega a quase 10% da população sofre de algum desses sintomas. E aqui para fazer a distinção, né, entre um e outro. Só por isso que eu coloquei esse gráfico. Em muitos casos, e é isso que provocou, né, essa conferência, é o que a gente tem visto acontecer nos últimos anos. Sempre foi assim. Suicídio não é algo novo. É que a divulgação, né, a exposição disso hoje é mais fácil, mas na literatura, né, se você ler lá o Goethe escreveu um livro, o caso do menino lá de Werther, né, isso gerou até um nome depois, de uma patologia, né, quando lá na era no inicinho ali, século XVII, né, aquela coisa do romantismo alemão invadiu o mundo. Então, o Goethe escreveu um romance contando do amor daquele rapaz por uma jovem que não era correspondido. No final do livro, ele suicida. A gente viu isso aí naquela série, né? 13 razões por quê, né, em português. E aí se levantou aquela questão, será que os meninos estão assistindo isso? E aí começou a aparecer um monte de casos de suicídio. Em Minas Gerais, tem uma cidade chamada Itabira, o maior índice de suicídio em Minas Gerais fica nessa cidade. É uma cidade que fica num buraco, né, lá cercada de mineração, e o número de suicídio lá é altíssimo. Já foi gente do mundo inteiro estudar as causas. O fato que todo mundo reconhece é que quando um suicídio é exposto, isso provoca, parece que uma reação em cadeia e mais gente começa a suicidar. Pode ser uma das causas de a gente estar vendo, né, esse número exagerado de pastores chegando ao suicídio. E não quero entrar aqui na questão se é salvo, se não é, isso é outro problema, isso é um problema da teologia. Vou deixar esse pastor Gilson. Esse é outro problema. O fato é que as pessoas chegam ao nível do desespero, para usar as palavras do Schaeffer aí, né, na linha do desespero. E são capazes de fazer coisas inimagináveis. E há dezenas de publicações e teorias sobre isso, sobre aquilo. Né? Por quê? Veja os números, né? O número de suicídios entre adolescentes cresceu mais do que a população brasileira. No Sul, aqui no Rio Grande do Sul, ó, e esse dado aqui eu tirei de uma revista cristã, é a população menos cristã evangélica no Brasil, e lá tem os maiores índices de suicídio no Brasil, na região sul. Só para ilustrar. Né? Essas são as consequências, é disso que a gente está falando. Está todo mundo suscetível. O problema, para pegar um gancho na frase do Jonas de ontem, é que nós passamos a acreditar, né, e com certa tendência a tornar isso uma verdade, é que coisas inconscientes nós tratamos como uma entidade, é quase um demônio. Como se o inconsciente fosse uma coisa, né, porque aí a gente tem que atribuir essa culpa ao Freud mesmo, né, aquela história da caixa preta, né, cheia de escorpiões que você enfia a mão e não sabe o que vai dar. Ele e o médico, né, que o orientou lá a vida toda, o Brauer, você enfia a mão ali, você não sabe, né? Tem aquela história do iceberg também, né? O que a gente conhece da experiência é só a pontinha. O inconsciente é o lado de baixo.
A gente acredita nisso, como se fosse verdade. Isso é inconsciente. Né? Tanto é que toda patologia, ela passa pela responsabilização humana. Viram o que fizeram semana passada aí com o hacker lá do Glenn, né? Pegaram o cara, aí a primeira estratégia é o quê? Ele tem transtornos mentais. Aí isso ameniza, né? Então, assim, agora ele não é responsável mais por tudo aquilo que ele fez, porque ele é doente mental. Aí você tira toda a responsabilidade humana porque o cara tem doença. Né? Entendeu por que o mal do século é o diagnóstico? Não é doença, não. É que a gente pega o diagnóstico para transformar ele numa justificativa para não lidar com o problema. Essa é a questão. Eu sou depressivo. O que eu vou fazer? Não, mas isso é inconsciente, eu não tenho controle nenhum sobre isso. Será? Homens como Kierkegaard, como Spurgeon, que passaram a vida inteira sofrendo com angústia e servindo a Deus naquele desespero humano ali, será que não fizeram muito e nos ensinam hoje que ficar só olhando, né, para essa condição, né, de patologia, eu sou isso, eu sou aquilo, a gente precisa depois, não hoje, tratar do problema da felicidade, né? Talvez os números de depressão subam, porque minha mãe morreu. Cara, você não quer ficar triste? Você é doido. Você não é doido porque você tem, né? Não, você tem que ficar triste. Por que não viver o luto? Por que quando você perde amigos, você não considera que isso é uma possibilidade real, aconteceu, você não quer acreditar nisso? Isso aconteceu comigo, eu amava uma igreja, tive alguns problemas lá, saí. Meus amigos ficaram. Eu ficava lá nas ruas, na época eu trabalhava, era técnica eletrônica, eu parava nas ruas e começava a chorar, as velhinhas vinham me consolar. Quem morreu na sua família? Eu lá no ponto de hoje chorando. e os desconhecidos me consolando. Né? Alguém deve ter morrido na família do sujeito, né? Muitas e muitas vezes. Até eu aprender que é assim mesmo. É isso mesmo. A gente vai ser enganado, a gente vai ser traído. A gente vai ter muitos e muitos percalços na vida. Quando a gente começa a dar nome a isso a partir de Jesus, as coisas mudam. Muda tudo. E a gente traz isso muito dos gregos, né? Hoje tudo que se fala é assim, né? Eu vejo isso aqui também no ambiente cristão, né? Você só consegue olhar para o ser humano assim, ou ele é a razão e emoção. Eu não consigo entender como alguém usa aquela frase que comprou lá no mercadinho de R$1,99, eu sou racional. Por quê? Porque eu penso tudo antes de fazer, porque eu não choro, homem não chora, porque isso, e de onde ele tirou a ideia de que isso é racionalidade? Dos gregos. Dos gregos. Os gregos foram os primeiros Quando você estuda a língua grega, você vai ver que as palavras que expressam sentimentos são todas femininas. Porque a cultura grega era assim. E as outras palavras que expressam virtudes, né, daquela época são masculinas. A própria língua ensina alguma coisa desse tipo de pensamento. A gente comprou essa ideia. Ou você tem que estar de um lado, ou você tem que estar do outro. Ou você é racional, ou você é emocional. Eu queria te perguntar, né, embora os neurocientistas acham que descobriram o lugar, né, sistema límbico, eles acham que é lá, né? Se você chegar lá tem a ver com as emoções e tal. Os neurocientistas descobriram onde fica. O problema é chegar lá, né? Como que divide? O que divide isso que a gente está chamando de razão e emoção? Na minha opinião, é isso aqui, ó. Essa figura está lá na Capela Sistina, né? Essa cisão. A experiência humana, ela é assim. Tem algo que está dentro e tem algo que está fora. A questão é que o nosso divórcio não é da razão com a emoção. É do que a gente é com a nossa origem, com Deus. É isso que está divorciado. Você perdeu o senso de transcendência.
você não reconhece que tem alguma coisa maior do que você e que está fora de você. E outra, que você não controla. Você quer controlar Deus? Está aí, ó. Não tem jeito. Esse é o problema nosso. Por que a experiência é dividida? Por que existe esse descompasso? Eu gosto dessa palavra, porque é assim, né? Tem hora que a gente tem uma vivência e essa vivência, ela não corresponde com as nossas expectativas. Aí você fica dividido. Duas mentes, dispsíquicos, lá na nossa Bíblia. Infelizmente, as Bíblias traduzem como ânimo dobre, né? Mas não é essa, a ideia não é essa. A ideia é dessa divisão. Essa experiência que não corresponde àquilo que você está vendo. Sabe por quê? Porque a gente foi ensinado a deixar de crer que tem alguma coisa maior do que nós, que já está dado, está aí. Fato de Deus, presta atenção, não está fazendo alguma coisa para você ali na hora, não significa que ele não esteja lá. É aqui que está o divórcio, é aqui que a gente abandonou a Deus. Por quê? Porque a gente imaginou e acreditou no discurso grego pós-moderno de que o homem é dono de si mesmo, de que o ser humano dá conta da própria vida, das suas competências. Você tem que ser muito bom. Se você não for melhor do que todo mundo lá, você vai ser tragado. As mulheres, né? Por que dá tanto problema falar para casais, para as mulheres? Todas as mulheres aprenderam, né, que elas têm que ser o que não podem ser. Por quê? Porque elas não podem, elas querem controlar a própria vida. Aí, quem comprou essa ideia aqui vira para ele e fala assim, ó, trabalha para você não depender de marido. Quem te ensinou isso está querendo o quê? Controlar. E quer ficar com a alma sossegada. Quer ficar tranquilo. Não tem jeito não. Por quê? Porque não foi assim que Deus fez. Não foi desse jeito que Deus fez, não. O problema é o divórcio. Essa cisão. A gente abandonou essa ideia de que o homem, ele é inteiro. Esse aqui é um termo da psicologia mesmo, né? Biológico, e eu coloquei a biologia aqui, porque é o que tem de mais moderno, né? Psicologia. Psicologia não está aqui, está aqui. Para usar o termo bíblico, né? Coração na Bíblia tem mais a ver com razão, no sentido de decisões, no sentido de uma reflexão sobre o que faz, do que dessa racionalidade positivista que a gente comprou a ideia dela. Tudo tem que ter, né, uma causa. Pior, né? Aqui eu coloquei a Bíblia porque é a transcendência. Eu não achei um símbolo melhor. Para chamar de espiritual. E social, que essa outra imagem aqui vai ilustrar melhor. A sua relação com as coisas mais próximas a você, sua esposa, seus filhos, ela te dá identidade. Identidade, o Jonas não disse que ontem, eu vou usar. Identidade tem a ver com o que é idêntico. Como que você se identifica? Na sua relação com as coisas, com Deus e com o mundo. Ah, mas eu queria ser técnico de aviação, sou pastor. Já tirou fora. Sua relação com as coisas já está distorcida. Né? Essa coisa do pretérito imperfeito é linda, né? Passado que você não controlou. Eu queria, né? Um passado que ficou, aí sempre surge aquela pergunta, e se eu tivesse? Esse é o passado pretérito imperfeito, né? Mas se eu tivesse entrado na faculdade, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse seguido aquele cara, se eu tivesse feito, aí vai. Aí, olha só, o ser humano é isso, né? Ele pode ser o que não foi, ele tem essa capacidade. Mas o que acontece é só aqui agora. E tem outro problema, né? A gente quer ser também o que está lá na frente, que pode ser uma ilusão. Eu quero ser astronauta. Eu tenho 44 anos, não estudei para isso. Eu não tenho a menor expectativa de que seja real. Não, mas é só querer. Te ensinaram isso, né?
querer é poder. Não é, não. Nunca foi. Nunca foi. Então, se você não aquietar a sua alma e saber onde Deus te colocou, as ansiedades vão surgir. Por quê? Porque você quer controlar um negócio que está lá, ou que já foi. Essa experiência, né, dividida, faz com que você fique doido mesmo. Isso não coincide com o que tem na sua cabeça. Eu gosto dessa imagem aqui, né? Esse cara é um médico. Ele é um... O povo lá da Idade Média, ali no finalzinho da Idade Média, né? Eles tinham umas ideias muito legais. Mas tinha uma noção perfeita de como funciona o mundo, né? Você tem a experiência que vem do mundo concreto, e ela é aprendida pelas sensações, né? Ela é aprendida pelo tato, pelo olfato, pelo paladar. Presta atenção nisso, porque isso é importante, você tem que começar a aprender a identificar. Coração disparou. Outro dia eu estava aqui, semana passada, né, um aluno, eu tive uma experiência lá em casa, que o meu coração começou a disparar, eu comecei a suar. Aí ele virou para mim e perguntou, o que eu tinha? Eu falei, sei lá. Funciona assim não, mano. Transtorno de ansiedade generalizada. Ele vai lá no Google e vai morrer. É isso mesmo, eu tinha isso tudo. Vai ficar louco. Não interessa. Porque a experiência exterior e a interior, ela tem que estar alinhada. Esse é o nosso problema. Como a gente divorciou, né, do senso das coisas, e a gente tem essa pretensão de controlar tudo, a gente nunca vai ser alcançado por algo externo. Por quê? Porque você acha que dá conta de tudo. Não tem que dar. Ninguém dá conta de tudo. É por isso que a igreja é essa comunidade relacional, né, em que os dons são sempre produzidos para que o outro seja edificado. Isso é lindo. A igreja é a resposta para o negócio. O seu dom complementa o daquele irmão ali, que faz com que o outro seja abençoado. Não é assim? Paulo usa a palavra edificação. Os dons são dados para quê? Para você guardar ele para você privatizar? Não, é dado como uma rede de carisma. É para ver o outro melhor, é para produzir o bem da igreja. Então a gente ficou com essa ideia, a gente perdeu a noção do fora. Deixa eu aumentar aqui para você ver como é que é a ideia, né? Olha onde está o intelecto. Não sei se você está conseguindo ver. O que aconteceu aí, Ed? O que aconteceu aí, Ed? Ele também não está aguentando, não. Ele também não aguentou o tranco. Deixa eu voltar na imagem. Olha o que essa imagem... Eu não vou aumentar aqui, achei que ia dar, não dá. Olha onde está o intelecto. O intelecto está no mundo do que a gente percebe sobre Deus. Depois eu posso mandar esse slide para todo mundo aí. Houve alegria no arraial. Aleluia! Alegria no arraial, né? Olha onde está o intelecto. O intelecto tem a ver com coisas de Deus. É com o intelecto que você explica a Trindade. A Trindade está ali, escondidinha. Aqui, ó. É porque a definição do projetor não permite ver. O intelecto permite você compreender coisas complexas. Coisas simples, é só olhar para elas. Está aí, ó. É só sentir cheiro, é só encostar nelas, é só ver. Está aí. O mundo concreto é aprendido por coisas mais rudimentares. E por que eu estou te dizendo isso? Porque a pessoa olha para ela e fala assim, eu senti o coração bater forte. Tive lá Será que eu estou com depressão? Como assim, meu irmão? Porque o seu coração acelerou, a gente está tudo quebrado. Você come um monte de transgênico todo dia. A gente não cuida nem do corpo, que dirá da alma. A gente não cuida do lazer, a gente não cuida da família, a gente não cuida de coisas tão simples, tão dadas, e a gente fica querendo
tocar nessas coisas aqui, ó, olha onde está a razão, gente. A razão é onde essas coisas se conectam aqui, ó. A razão faz você sentir o mundo externo e te conecta com algo que está fora. Isso é lindo demais. Deus seja louvado por esse místico, médico, maluco. Mas ele viu essas coisas. Isso é sensacional. Mas a gente insiste nessa ideia aqui, ó. A gente insiste... Não está indo, Ed? Nessa ideia. A psicologia ensinou isso para a gente, né? É só estímulo e... Eu nem pus resposta aqui, porque não me interessa. A resposta devia estar aqui. O problema é esse. A gente olha para o mundo e não sabe o que acontece dentro de nós. Não sabe. Você olha para as tragédias, aí... Puxa, aquela pessoa doente me causou um mal. Será? Eu não consigo ver pessoas com câncer, que eu fico tremendo. Eu não consigo ver sangue, que eu desmaio. E por aí vai. Te ensinaram que a vida é assim, é só estímulo e resposta. Mas o que acontece dentro da sua cabeça, não te ensinaram ainda. O que acontece lá, e quando essas coisas estão ordenadas, elas têm uma ordem, é assim mesmo. Os estímulos entram pela sensação, para voltar na figura do meu amigo aqui, ó. Estímulo é aqui, você tem que viver o concreto. Agora, como você interpreta isso, muda tudo. É por isso que eu coloquei esse slide aqui. Sensação tem a ver com o corpo, reações corporais. E quase tudo que você lê sobre isso que eu estou dizendo aqui tem a ver com reações. Leia os manuais de psiquiatria e leia também na internet aí que você quiser. Que é transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno que dura de 6 a tantos meses, assim, essa taquicardia, sudorese, fome, baixa de libido, não sei o quê. O que eles estão medindo? Sintoma. Eles não estão medindo a experiência humana. O que chega no corpo tem um processo que você precisa colocar em ordem. Está no corpo aqui. Ó. Corpo é percepção, tá, gente? Sensação. Isso eu chamo de vivido. Uma coisa é o vivido. Como que você encara a realidade. Como você reage a isso aqui, ó, é o sentido. É o que você sente. Emoção é o que você sente, que é resultado da experiência vivida. Quando chega nesse último nível aqui, é aqui que as pessoas embananam, porque elas acham que sensação, emoção e sentimento é a mesma coisa. Não é não. O sentimento é como você interpreta isso aqui. Amor é um sentimento? No nosso espectro porque... Deixa eu te contar um caso, eu adoro caso, né? Tratei uma menina, uma mãe de algumas crianças lá em Belo Horizonte, conversando com ela depois de muito tempo, ela me trouxe uma carta, 5 páginas, contando toda a desgraça da vida dela, dentre elas que o marido tinha pegado um castiçal, furou o crânio dela. Ficou 6 meses, 3 hospitalizados, mais 3 em casa, para voltar à consciência e tal. Ficou casada com esse sujeito a vida inteira. E aí, nas nossas conversas, eu ficava intrigado com aquilo, né? Perguntei para ela assim, o que você sente? Como é que você reage a isso? Não, eu gosto dele. Como gosta de um cara desse jeito? Alguns vão chamar de empoderamento. Eu não. Para mim isso é falta de ordem, da ordem que Deus estabeleceu. Perguntei para ela, então, esse problema é com medo, não é não? Você sente por ele é medo, não é não? E a gente começou a falar sobre medo. Um dia, o cara já estava preso, né? Estava preso há muito tempo. Ela estava andando na rua, de madrugada, dentro da favela, levantou um cara, ela achou que ia assaltar ela. Quando aquilo fez sentido, ela sentiu uma reação, aquele medo, e aí, na hora, ela falou,
olha, é isso que eu sinto pelo meu marido. Mudou a cabeça dela. Ensinaram para ela que amor é medo. Ela aprendeu com as experiências que ela acumulou ao longo da vida que amar é daquele jeito. Até alguém chegar lá e dizer para ela que isso não é amor. Porque amor não é sentimento. Amor é a reação, é o significado disso. Amor é como você reage a isso aqui, ó. Não é amor, não. Então, a gente tem que dar um passo, né, adiante. A gente vai ficar nesse negócio da razão, né? O que é a razão? A razão, eu não quero falar de todos, eu quero falar só desse. A razão tem um elemento que a gente não usa. Intuição. Eu aprendi isso com um padre italiano. O dia que ele disse, a intuição é um componente da inteligência e está relacionado à nossa capacidade de ler o mundo. Por quê? Intuição vem da mesma raiz latina de inteligência, que é intelligere, que é ler por dentro. A gente acha que isso aqui é coisa de mulher, quando ela está cismada, né? É o sexto sentido. Não, não é não. Intuição é essa hora que você precisa de uma inteligência para não decidir nem por um lado e nem para o outro. Você tem que ler a situação, demora. Por isso você fica ansioso, você quer resolver tudo na hora. Você não tem intuição, você não lê a Bíblia. Você não preocupa com o que Jesus está dizendo sobre esse assunto, você não preocupa com o que a realidade está te dizendo com esse assunto. Já viu? A maioria dos problemas de ansiedade tem a ver com isso. Porque ele quer ser o que não pode ser. Você tem que parar a sua vida porque a sua esposa está doente? Pare. Não precisa perguntar para ninguém, não. Estou dividido, será que eu continuo a minha vida? Será que eu faço isso? Não, não tem que pensar. Por quê? Porque isso é intuitivo. É igual a leoa, quando enfrenta 20 leões para defender o seu filhote. Intuição é inteligência. Você está achando que é sexto sentido, que é o negócio do inconsciente freudiano? Não, nunca foi. Intuição é um componente da inteligência. E a fé? Isso eu tenho feito muito. Agora, os meus pacientes que não são cristãos me evangelizam. Eu sempre trabalho com categorias relacionadas à fé. Ah, mas você fica lendo versículos, né? Se alguém aí do Conselho de Psicologia me vê hoje, vai me denunciar. Pergunta lá para os meus pacientes. Se eu fico abrindo Bíblia, se eu preciso de abrir Bíblia. Não, eu não trabalho com versículo bíblico. Eu trabalho com a Bíblia, aplicada às necessidades dos seres humanos, que são iguais para todo mundo. Todo mundo é igual. Estou querendo divorciar. Aí você vai ouvir alguém e vai falar assim, seja feliz. É? Tua bênção está chegando. Seja feliz, né? Se você mede tudo a partir da felicidade, você vai ter um problema sério. Você já pensou? As minhas perguntas são assim, você já pensou no sofrimento que isso vai te causar? Com o que você acha que eu estou trabalhando? O nome disso devia ser psicologia cristã, mas eu também não gosto desse nome. Estou trabalhando com essas categorias aqui, ó. Porque quem não vê o mundo por essas lentes, vai ser feliz. Eu falo, vai sofrer mais. Até chegar naquele limite que não vai te causar culpa. Sabe o que é a culpa? É a retroalimentação da sua incompetência, do seu controle. Não sai desse ciclo, você quer resolver. Aí você fica culpado. Sabe qual é o único jeito de não ficar culpado? É pega um elástico, faz assim com ele, ó. Estica até ele arrebentar. Porque no final você vai falar assim, eu fiz tudo o que podia ser feito. Então, você não vai ficar culpado. E Jesus vai falar para você, igual falou para a mulher lá naquele poço. Eu não vim, a última palavra de Jesus naquele diálogo, lembra, né? Não é vai, não peques mais, não. Perguntei isso para uma pessoa outro dia. Jesus falou assim, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Eu sei que você tem 5 maridos, eu sei que a sua vida está enrolada. O que você vai fazer com isso agora? Essa é a palavra de Jesus. Fé é se perder, é perder o controle. Isso aqui é fé. Então você precisa dessas virtudes aqui, que brotam do próprio Deus. Ó. Isso brota de Deus. Está dado. As pessoas é que não conseguem ver, mas está dado, está aí no mundo.
Todo mundo tem fé, até o ateu tem fé. Você acha que ateísmo é não ter fé? Você acha que ateísmo é não ter Deus? Pergunta, é porque você nunca conversou com um ateu. O dia que você conversar com um ateu, o Deus dele é ele mesmo. É por isso que ele faz questão de matar a transcendência, porque ele é autossuficiente. Para a gente terminar, vamos lembrar das palavras de Jesus, né? Eu não vou ler o texto, não. Mas todo mundo conhece. Esse texto, ele me marcou quando eu entrei na faculdade. Tanto é que depois, essa aqui é a logo que eu uso no meu cartãozinho. É um beija-florzinho. Aí eu coloquei um símbolo da psicologia aqui como se fosse um lírio. Esse verso vai me guiar a vida. Jesus diz lá, naquele discurso dele. Eu só separei aqui para vocês entenderem. Ó. Jesus fala em todos os versos, em cada sentença dele, ele fala assim, ó, não procura recompensa. De 1 a 6. A palavra aparece 4 vezes. Depois ele ensina a orar. Depois ele continua falando das recompensas e entra nesse assunto da ansiedade. Te faço uma pergunta. Já viu o passarinho ansioso? Já viu o passarinho preocupado com o que ele vai ter que fazer amanhã, com as contas que ele tem que pagar segunda-feira? Alguém já viu? Já conversou? Hoje as pessoas conversam com bicho, né? Gostam mais de bicho do que de gente. Sabe por que o passarinho não tem problema de ansiedade? Sabe por que Jesus está usando ali? Porque o passarinho aceita a sua condição. O único bicho que não aceita é o homem. O passarinho faz o que Deus o programou para fazer. O único bicho, né, que acha que pode fazer, porque tem controle da própria vida, é o ser humano. É o único bicho que decidiu largar Deus. O Chesterton fala isso, né? O cão, na sua caninidade, que é a condição dele, né? Ele está perfeitamente organizado com o Criador. O passarinho também. Você acha de que Jesus está falando aqui, meus irmãos? Jesus está falando de não juntar tesouro na terra. Você acha que ele está falando de dinheiro? O que são os tesouros dessa vida? É isso que faz você correr atrás. Quando eu chegar lá, quando eu tiver uma igreja de 50 membros, um salário de não sei quanto, eu vou estar realizado. Quando eu tiver um emprego lá na Embraer, assim, parará, eu vou estar realizado. Quando eu casar com fulano, e assim, né? O Jonas falou isso aqui ontem. Quando eu tiver um casamento assim, eu vou estar realizado. Esse é o erro. Sabe por quê? Porque o que te realiza é uma coisa nesse universo, chama Jesus Cristo. O que organiza o ser humano é Jesus. O problema é que você precisa achar isso num versículo bíblico, você não entendeu o que Jesus está falando aqui. Você nunca vai achar segurança nessa existência. Por quê? Porque tem coisas que você não controla, e é isso que te deixa doente. Você não controla essas coisas. Jesus também não está falando de mediocridade. Jesus também não está falando contra o dinheiro. O dinheiro em si não tem problema nenhum. Ele está falando que Deus atravessou a história e veio até você. Para te mostrar com o exemplo dos lírios, para te mostrar com o exemplo dos passarinhos lá, que eles estão no lugar certo. É por isso que ele fala, não anda ansioso, não. Não precisa de ficar ocupado excessivamente com as coisas dessa vida, não. Você tem que se ocupar, é assim que ele termina o discurso, né? Buscai primeiro o reino de Deus, não é? E a sua justiça. E aí, a sua alma vai achar sossego. Todas as coisas vão ser acrescentadas para você, porque a sua alma vai se aquietar em Deus. Ansiedade é essa inquietação, esse medo. Você olha para Jesus, leia o discurso dele pensando nisso. Por que ele compara essas recompensas que a gente busca com os passarinhos? Por isso que eu comecei falando do trabalho, porque a gente acha que é competente, autossuficiente, e vai fazer isso sem Deus. Não vai. Não conseguiremos fazer isso sem Deus. Embora essas categorias estejam dadas, né, por isso que eu as uso. Todos os psicólogos levam os outros para
para autodeterminação. Eu não. Eu quero que eles tenham a possibilidade de ver virtudes que estão no mundo, que eles reconhecem em outras estruturas e que podem servir de exemplo a eles. Os cristãos deviam saber disso. A questão é que os cristãos estão tão afundados nos discursos modernos quanto os pagãos, e é por isso que eles sofrem das mesmas coisas. O cristão não está imune, não é isso que eu estou querendo dizer. Não está imune. Ele também está na mesma condição. E nós temos o nosso Salvador. Nós temos Jesus que orienta os nossos pensamentos e coloca isso aqui em ordem. A gente precisa aprender a adotar critérios para a gente tomar decisões na vida e bancar essas decisões a partir de Jesus Cristo. Um cristão não pode tomar uma decisão de forma pragmática. Os fins não justificam os meios. Se você tiver que tomar prejuízo, tome. Está lá no discurso de Jesus. Leia o Salmo 15. Viva uma vida justa. Fica preocupado se o cara vai te pagar se você emprestou ele, não. Inclusive, se você emprestar, Jesus usa o mesmo discurso do Salmo 15. Inclusive, se a pessoa te emprestar, você nem se preocupa com isso. E ele vai além. Jesus ainda vai além. O que adianta dizer que eu amo a Deus e não amo os meus irmãos? É isso que aquieta a alma, gente. Jesus diz, até os pagãos fazem isso. Vocês não estão entendendo. Vocês não entenderam que o que Cristo está fazendo é organizar você por dentro e por fora. Mas isso só é possível se a sua relação com Deus estiver renovada, restaurada. Então, que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa falar ao nosso coração sobre esse controle que a gente, essa falsa pretensão de controle que a gente tem e pensar na nossa dependência, afinal nós falamos disso tanto, né? A partir do modelo de Jesus Cristo, que é o modelo da entrega, da doação, da autodoação, que é o modelo do despojamento, não usurpou ser igual a Deus. Temos que aprender a ler isso nas categorias que dizem respeito a nós hoje. Hoje. Como nós respondemos ao mundo hoje? O que você tem feito com a sua vida hoje? Com a sua igreja, com as pessoas que você atende? Será que você sabe dizer não? Será que você sabe dizer para as pessoas que você tem que ter tempo com a sua família, que a prioridade não é a igreja, que a prioridade é a sua filha, que a prioridade é a sua esposa, que a prioridade, em alguns casos, é você também? Que adianta ficar doente? Vai esperar o burnout bater e você ficar 3 meses internado no hospital? É a escolha, meus irmãos. E a gente faz isso a partir de uma consciência iluminada por Jesus Cristo e o Evangelho. Quando você escolhe estar aqui para cuidar de você, é Cristo que te traz. E por algum motivo, você deve ter vindo porque está sofrendo algum tipo de esgotamento mesmo. Ou quer aprender para ajudar. Deus seja louvado por isso. E que Ele possa te ensinar, né, com isso que nós estamos dizendo aqui e o que vamos ouvir adiante. Vamos orar? Senhor, obrigado. O Senhor nos ajude a permanecer firmes na Tua palavra. Que tudo isso que ouvimos sirva para acalmar nosso espírito, a nossa alma, nosso coração, seja acalentado pela Tua palavra, que nós possamos nos contentar, porque o Senhor já nos deu tudo. Nós somos tão pobres, Senhor, que queremos coisas que não são para nós. Queremos o que é do outro, queremos o que não podemos ter. Queremos ser o que o Senhor não quer que sejamos. E isso causa tanto sofrimento, Senhor. É tão difícil viver assim. Pedimos que o Senhor nos ajude a encontrar em Cristo, a encontrar nas palavras do Evangelho que nos dizem que já nos foram dadas todas as coisas.
que inclusive o Senhor não nos vê nessa condição, o Senhor nos vê lá, assentados nas regiões celestiais. Porque quando o Senhor olha para cada um de nós, o Senhor vê a obra do teu Filho. Quando o Senhor olha para o rosto de cada um, o Senhor vê o reflexo de Cristo. Porque Ele é o amado. E é nele, Senhor, que nós nos realizamos, é nele que a nossa alma sossega. Como diz Agostinho, nossa alma só pode descansar se ela repousar em Ti. Então nos ensina a perder o controle. Ensina-nos a ter fé, e que essa fé produza essa intuição que é gerada pelo Espírito, de que nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos, e que também não somos suficientes em nós mesmos para realizarmos as obras que só o Senhor pode realizar. Mas pela Tua graça e misericórdia, o Senhor faz isso através de nós e enche esse mundo de graça. Através do trabalho de que fazemos, dos ministérios que exercemos, dos serviços que executamos na igreja. Obrigado, Senhor, que a nossa alma seja curada, acalentada, que o nosso espírito encontre esse repouso em Ti. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois da segunda palavra, a gente vai ter aquela resposta à palavra, e eu e o pastor Gilson faremos. Agora nós vamos ter um intervalo para o coffee break, tá bom? A gente volta às 10h40.